Fala, gente, beleza? Yuri aqui trazendo mais um vídeo para o canal para falar dessa vez sobre futebol brasileiro. Vamos falar aí sobre Flamengo, sobre Gerson, né? Esse burburinho todo que vem aí nos últimos dias. Então vamos estrinchar um pouco essa história. Bom, antes eu vou só te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e comentar no vídeo o que você achou, o que você está achando dessa história toda. E, pô, se inscreve no canal, ativa o sino para você saber quando tiver vídeo novo e curte o vídeo, por favor, para o YouTube recomendar para outras pessoas e entender que esse vídeo é relevante, beleza? Bom, vamos começar. Falando sobre o Gerson e Flamengo, né? O Gerson foi noticiado recentemente, quando ele ainda já estava com a seleção brasileira, que o Zenit ele voltou à tona para querer pagar a multa rescisória do Gerson, que agora está em 25 milhões de euros, né? Lembrando que o Zenit, no início do ano, naquela primeira janela, ele já veio atrás do Gerson, ele fez ali várias propostas para o Flamengo, negociaram, acabou que o Zenit não conseguiu o jogador, depois chegou aí atrás do Matheus Pereira, chegou a quase fechar com o Matheus Pereira, antes já tinha também demonstrado interesse, se eu não me engano, no Rafael Veiga, então o Zenit estava querendo esse jogador para o meio campo, né, mas acabou não dando negócio com nenhum ali dos times brasileiros e a janela fechou. Passou o tempo e agora o Zenit volta, né, atrás do Gerson. Só que o detalhe é que o Gerson, nesse meio tempo, ele renovou o contrato e a multa que era de 200 milhões de euros foi para 25. Foi uma exigência ali para a renovação do contrato. E aí a multa foi para 25 milhões de euros, que era próximo do que naquela época o Zenit queria pagar, né? Mas enfim, renovou até 2030, então ali, pô, o torcedor ficou tranquilo, o Gerson vai ficar mais tempo, renovou o contrato agora, ele não vai sair agora. E aí agora, quando o Gerson está na seleção, chega a notícia de que o Zenit aceitou pagar a multa rescisória à vista, né, o valor ali de 25 milhões de euros, e que o jogador estava muito balançado e provavelmente vai acertar a saída, né, que teve ali um encontro dos representantes do Zenit com o pai do Gerson, né, que é quem cuida da carreira dele, junto com a diretoria do Flamengo, que foi meio que acertado ali que o Zenit pagaria a multa e agora só está aguardando o anúncio oficial, né? Até o Ancelotti falou sobre isso agora, então assim, tá praticamente certo a saída do Gerson pro Zenit, né? Com o pagamento da multa rescisória e também foi falado que teria ali um aumento de mais ou menos 3 vezes o valor do salário, então o Gerson, que hoje ganha 1,5 milhão mais ou menos, vai ganhar ali na casa dos 4, muito dinheiro, muito dinheiro. Então assim, a gente ainda não teve oficialização por parte do Flamengo, nem do jogador, nem do Zenit, da negociação ser concreta, mas ao que tudo indica vai acontecer. E eu vou falar aqui um pouco nesse vídeo o ponto de vista dos 3 envolvidos nessa negociação. Começando pelo Flamengo. O Flamengo ele renova ali com o Gerson, nitidamente querendo que o cara continue no time. É um jogador crucial para o jogo do Flamengo, é um jogador que faz todas as posições do meio campo com maestria, que é hoje, ao lado do Arrascaeta, o principal jogador do Flamengo, né? E é um jogador crucial ali para o time. É crucial, é de extrema importância, é um jogador no nível muito alto, não à toa agora está na seleção sendo titular com o Ancelotti, né, que é um cara que nem conhecia ele, que ficou surpreso ali com a qualidade do Gerson. Então, assim, a nível brasileiro, o Gerson é, de longe, um dos melhores jogadores aí na posição dele, né, frequentemente seleção do campeonato e tudo mais, então a importância dele para o Flamengo é inestimável. É um jogador de 28 anos de idade, né, ele está no auge físico e jogando muita bola, então é um jogador muito importante para o Flamengo fez todo o esforço para renovar com o Gerson, não quis abrir mão do Gerson no início do ano, mesmo com proposta alta, né, e agora recebe essa notícia de que o Zenit quer pagar a multa, e aí a questão é a seguinte, o Flamengo não quer vender o Gerson, só que o Gerson chega e recebe uma oferta de triplo salário e com o pagamento da multa rescisória à vista para o Flamengo. O Flamengo não quer vender, mas com o pagamento da multa fica nas mãos do Gerson. Para o Flamengo é uma perda, mas ao mesmo tempo você está vendendo um jogador de 28 anos de idade, que daqui a pouco não vai ter mais mercado, que não vai ser mais vendido por valor nem perto disso, e é um jogador que vai embora, beleza, é um cara coringa ali em todas as posições, jogador absurdo, mas você recebe 25 milhões de euros à vista. Então, assim, podendo ainda ser um pouquinho mais ali, aqui, então é um dinheiro muito grande para você ir atrás de uma reposição. Tem muito jogador na América do Sul, tem muito jogador aí na Europa querendo vir para a América do Sul, que está ali meio de lado, meio escanteado, então o Flamengo ele vai, querendo ou não, conseguir ter uma boa barganha para conseguir trazer um jogador para o lugar, né? E vai vender o Gerson por um valor muito bom, muito absurdo e que vai ser pagado à vista, né? Vai ser pago à vista. Então o Flamengo vai receber esse dinheiro já de cara. Obviamente é uma perda, não é tão fácil assim você substituir o Gerson, mas
também não é como se fosse impossível. Você, com dinheiro, você consegue trazer um jogador bom, ainda mais pela chegada agora do Jorginho, então o meio-campo já está reforçado, e o elenco do Flamengo é muito bom, então dá para fazer uma reposição, né, à altura, com dinheiro em caixa. No ponto de vista do Gerson, tem duas coisas que a gente precisa falar. Tem o ponto de vista financeiro e o ponto de vista esportivo. Financeiramente é uma proposta irrecusável, gente. Você está falando de 1,5 milhão que vai virar 4. Assim, obviamente tem aquele papo de, pô, o cara já tem 1,5 milhão, o cara já pode fazer o que quiser, mora no Rio de Janeiro, numa casa absurda, num lugar bom demais para viver, para quem tem dinheiro. Então, assim, tem tudo que ele quer ter na vida, ele tem. Obviamente não vai mudar o patamar de vida dele ganhar 4 milhões, mas assim, querendo ou não, você ganha muito, você tem um padrão de vida alto. Então, pô, o jogador com 28 anos, ele pode ali a qualquer momento ter uma lesão, por exemplo, que tira ele do resto da carreira, que perde a carreira por causa disso. Então ele garante ali o futuro da família e da próxima geração com um salário desse. Querendo ou não, é uma coisa que mexe, é uma coisa que balança porque é muito valor a mais. Financeiramente é uma proposta recusável, isso é óbvio. A questão aqui é esportivamente. O Gerson, ele tá praticamente no melhor momento da carreira dele, melhor até que 2019. O Gerson hoje ele é titular da seleção brasileira com o Ancelotti, que acabou de chegar. Ele está num clube gigante do Brasil, que briga por todos os títulos que disputa como favorito. E ele está ali no time que tem mais visibilidade aí no país. Então, não falta nada para o Gerson hoje. Em questão esportiva, ele está num lugar que dificilmente vai ter um lugar melhor para ele estar. Né, a menos que você estivesse falando de prateleira A de Europa aí. Aí sim faria sentido, mas esportivamente falando não faz sentido nenhum, por mais que o Ancelotti tenha falado que que se ele for para a Rússia, ainda assim os jogadores são observados e tudo mais, mas gente, olha o que aconteceu com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi o melhor jogador do futebol brasileiro no ano passado, o Luiz Henrique estava voando, o Luiz Henrique foi convocado, entrava em segundo tempo, destruía jogo na seleção, entrava titular, destruía jogo na seleção, jogando muita bola. Foi para o Zenit da Rússia, o que aconteceu? Não foi mais convocado, nem tá no radar. Aí o Ancelotti falou, beleza, o Gerson vai continuar sendo observado, mas cara, você vai arriscar? O Gerson vai para, e até falando individualmente, ele vai para um nível de futebol que não é o mesmo do Brasil. Não é a mesma exigência, não é o mesmo nível de confronto. O Zenit hoje não pode jogar nem campeonato europeu por causa da situação diplomática entre Rússia e Ucrânia. Eles estão excluídos ainda da Champions League, não vão voltar nessa temporada, já foi falado. Talvez na próxima, e ainda assim, se acontecessem outras coisas que são improváveis. Então, é um jogador que vai para um lugar que está em guerra, um país que não tem nem de longe a mesma adaptabilidade e a mesma qualidade de vida do Brasil, né? E vai para disputar 2 campeonatos, Campeonato Russo e Copa da Rússia. Num campeonato que o Zenit nada de braçada, num campeonato que você tem poucos adversários, à altura, e que o nível de enfrentamento é baixo, é muito mais baixo do que o futebol brasileiro, por exemplo. Então, você acaba saindo do radar, querendo ou não, você acaba saindo, porque aí você vai ter jogadores ali na Europa League, numa Champions League, numa Premier League, numa La Liga, na mesma posição, desempenhando, ou até mesmo no próprio Flamengo, né, no próprio Campeonato Brasileiro, e que uma hora ou outra vai roubar o seu lugar na seleção. Eu acho particularmente muito difícil que o Gerson continue como titular da seleção e talvez que continue sendo convocado se ele optar por ir para a Rússia agora. Porque, cara, você tá um ano da Copa do Mundo, você tem que ter os jogadores que estão melhores fisicamente, que estão desempenhando o futebol num lugar que é favorável a isso, num lugar que realmente coloca eles para cima, com um nível técnico acima, e não é o caso da Rússia. Então, esportivamente falando, é uma decisão terrível do Gerson. O Gerson tomar essa decisão de ir para a Rússia agora, com a vida feita, tendo muito dinheiro, é mais. Só que, cara, ele já tem muito dinheiro, ele já tem uma vida maravilhosa, ele já joga num clube grande do Brasil, ele já tem visibilidade internacional, ele tá na principal seleção do mundo como titular no meio-campo. Pra que você vai arriscar isso tudo para ir para a Rússia? Pra quê? E outra, ainda tem a questão do Flamengo. O Flamengo fez de tudo para renovar com você. Você é um ídolo da torcida do Flamengo. Para que você vai jogar isso fora para ir para um time que daqui a um ano você vai estar querendo voltar? Porque assim, na época que o Flamengo vendeu o Gerson a primeira vez, era uma época que era boa para os dois. O Flamengo precisava daquele dinheiro, era época de pandemia. O Gerson ainda tinha o sonho de voltar para a Europa porque ainda estava mais novo e estava indo para um mercado que era uma liga francesa, um time que briga por campeonato francês. É o Olympique de Marseille na época, que tinha ali um projeto com o Sampaoli, né? Que tinha um time competitivo, que jogava Champions League, que jogava campeonatos europeus. Então, assim,
Eram situações completamente diferentes de agora. E mesmo assim, o Gerson foi, quis voltar para o Flamengo fez esforço, pagou para o Gerson voltar, agora renovou com o Gerson e agora o Gerson vai e sai do Flamengo. Beleza, o salário é maior, a gente já falou, o único ponto positivo dessa questão é o salário maior, mas é uma loucura o Gerson largar o Flamengo agora, é uma loucura, não tem sentido. Não tem sentido para a carreira dele, ele pode estar jogando a carreira dele no lixo. Esportivamente falando, obviamente, financeiramente vai ser um ponto positivo, vai ser uma decisão boa, acertada. Mas não é tudo dinheiro nessa questão. Você tem que olhar as suas ambições. A gente está 1 ano da Copa do Mundo. Você é titular da sua seleção, você é titular do time que é favorito a grandes títulos no Brasil. Para que você vai largar isso tudo? Para que você vai largar a sua idolatria no Flamengo? Para quê? Para apenas ir para a Rússia e ganhar mais dinheiro do que você já ganha hoje. Assim, para mim é uma decisão tenebrosa que, pelo que foi falado, o Gerson está prestes a tomar. Não foi definido ainda, a gente não sabe se vai acontecer, está vindo o Super Mundial pela frente, ainda não foi oficializado por nenhuma das partes. A questão é que a torcida já está muito em bronca com o Gerson, já foi falado muitas coisas, então assim, o Gerson ele provavelmente está vendo essas coisas, né? Então pode acabar influenciando aí na decisão dele, a gente tem que esperar para ver, mas ao que tudo indica ele vai tomar essa decisão que, ao meu ver, é uma decisão extremamente equivocada e que eu não tomaria jamais e que eu acho um absurdo um jogador como o Gerson sair do Brasil nesse momento para ir para a Rússia e sumir do mapa. Bom, deixa aí o que você acha dessa transferência, se você é flamenguista e tá puto com o Gerson, se você torce pro outro time e tá feliz que o Gerson tá saindo. Fala o que tu achou do vídeo, eu quero ver tua opinião. Deixa o like, não esquece, deixa o like pro YouTube recomendar. Clica no botãozinho, é 1 segundo e você vai me ajudar bastante. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!